para longe das democracias consagradas nas suas constituições nacionais, como a dos Estados Unidos, como a dos países europeus, e para perto de um modelo de dominação que é o globalismo, que eu, portanto, sustento que é a nova forma do comunismo depois daquela do leninismo. Mas o certo é que você olha, bom, então a gente está na mão das Nações Unidas. Ah, que bom. Então vamos ver quem são as Nações Unidas, né? Essas nações, quantas delas são democráticas? Né? Coisa de quem é democrático ou não é, quer dizer, o Brasil, em algumas caracterizações mundiais de quem é democracia ou não é, aparece como uma democracia parcial, né? Eu acho que já é muito otimista isso, mas o certo é que uma quantidade imensa dos 200 países, mais ou menos, que formam as Nações Unidas, não são países democráticos. E alguns dos mais influentes países nessa organização não são democráticos, como a China, como a Rússia, como o Irã, como Cuba. Não são democráticos. Então, nós... Então, que bom, as coisas têm que ser decididas pela ONU. Né? Quem é a ONU? Então, mas vamos imaginar assim, você está numa determinada comunidade política que tem um parlamento, você, não, tudo é decidido pelo parlamento, isso é muito democrático. Né? Então vamos ver quem é esse parlamento. Mas como é que ele é escolhido? Né? Então esse parlamento, essa ONU, não é escolhida, né, pelas populações. Não são as populações que estão ali escolhendo seus representantes para irem para as Nações Unidas. São os governos de cada país, oriundos do processo político daquele país, seja ditatorial, seja democrático, que vão lá e tem o mesmo peso. Né? Um ditador que está ali, né, tem o mesmo voto do que um presidente ou primeiro-ministro de um país democrático. Então você vai se perguntar quem é esse parlamento do mundo que faz normas e tal. Se fosse numa comunidade nacional, fala, vem cá, né? Tem aí um parlamento que está decidindo os destinos aqui do meu país. Os camaradas não são eleitos, né? E a maioria deles é tudo bandido, ditador, assassino, corrupto, né? Nenhuma semelhança com nenhum país que a gente conhece, né? Mas, enfim, a gente acharia que isso é uma situação aceitável? Claro que não, né? Então, tem um pessoal lá que se senta lá numa sala, né? Eles chegaram ali, né, cada um a partir do seu núcleo de poder e não a partir de um voto da comunidade, e a maioria deles não tem compromisso nenhum com a liberdade desse conjunto. Então você fala, que legitimidade teriam as decisões disso? Mas isso é a ONU. Né? Você tem não é um governo mundial, mas é um órgão do qual emanam decisões tão importantes, que é um lugar que é altamente influenciado por uma burocracia que não é eleita por ninguém e que é quem prepara os trabalhos e acaba ditando essa filosofia, essa visão de mundo por trás de tudo. Né? Mas naquilo que depende de voto, são países, são nações, e essas nações, em grande parte, são nações governadas por tiranos, governadas por ditadores, e estão lá, legitimamente votando, e, quer dizer, né, normalmente votando, escolhendo, decidindo como é que vai ser o tratado da pandemia, como é que vai ser o tratado do clima, como é que vai ser o tratado da migração. Então, que confiança a gente pode ter nisso? E por que essa faina de levar tudo para as Nações Unidas, tudo que tem que ser global, tudo que tem que ser multilateral? Tá. Se você imaginar, não, lá você tem uma assembleia de anjos, né, uma assembleia de seres cultos, honestos, probos, realmente, como é que se diz, generosos, filantrópicos. Isso são as Nações Unidas. Então, realmente faz sentido você, né, tirar decisões de países individuais e colocar na mão desse pessoal. Já seria meio estranho, né? Mas, pessoal, não é uma assembleia de anjos, né? É em grande parte uma assembleia de ditadores. Então você vai imaginar que as decisões oriundas de um foro, que tem, na sua maioria, países ditatoriais e não democráticos, não vão ser influenciadas pela forma ditatorial e não democrática desses países,
Quer dizer, dentro de casa são ditadores tirânicos, né? Como na China, como em Cuba, como no Irã, como na Rússia. Agora, quando eles se reúnem nas Nações Unidas, as decisões que emanam deles, da maioria formada por eles, são decisões puras, perfeitas, pelo bem da humanidade, né? Não faz sentido isso, não faz sentido isso. As decisões tomadas por um fórum onde predominam, pelo número e pela influência, países ditatoriais, são decisões contaminadas por uma agenda ditatorial. Por isso que a gente está vendo decisões como a gente vê no caso do clima, no caso da pandemia, no caso da migração e outros. Então a gente precisa abrir a caixa preta das Nações Unidas, para usar uma expressão que a Marina Silva não gostou, né? Mas não precisa nem abrir, porque está aberto, né? As pessoas sabem, é só olhar quem são os órgãos, quem escolhe a burocracia, né? Quem escolhe, né? O Irã foi eleito para presidir o Conselho de Direitos Humanos. Por que o Irã foi eleito para presidir o Conselho de Direitos Humanos? Porque você teve uma maioria de países que acham que não tem problema nenhum o Irã presidir o Conselho de Direitos Humanos. Então as pessoas nisso acham estranho, mas assim, mas o clima, não, o clima é diferente porque tem a ciência. Que ciência? Como é que você vai acreditar então que tem ciência no clima se o ambiente político, né, que produziu o Irã na presidência do Conselho de Direitos Humanos é o mesmo ambiente político que produz o IPCC, que é o órgão intergovernamental que orienta as decisões sobre o clima? Por que você vai acreditar, né, nesse pessoal? Tá certo? Então, vamos ficar atentos para isso também. Quem são as Nações Unidas? Quem se senta ali, quem escolhe quem se senta ali. Tá certo? Bom, o globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui